Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos reagir ao empate da seleção brasileira com o Marrocos 1-1. Não foi o resultado de estreia que a gente esperava. Então vamos ouvir aí o que a mídia esportiva falou sobre a atuação da seleção e o que precisa melhorar para a gente conseguir resultados melhores aí na Copa do Mundo. Se você gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ficar até o final do vídeo. Lembrando que durante o vídeo vai aparecer alguns links para produtos exclusivos do Flamengo e também da seleção brasileira. Vamos pro conteúdo. Boa noite, Brasil! Foi ruim a nossa estreia, hein? Ficou barato esse empate. Time do Marrocos 1, Vinícius Júnior também 1. Mas aqui no Seleção Copa que tá chegando agora, não ficaremos só na lamentação. Vamos analisar o que pode melhorar, por que o Brasil jogou abaixo do que esperávamos, com Paulo Nunes, Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo. E antes do debate, a gente vai ao vivo ao estádio de Nova Jersey, porque Alex Escobar conversa com o treinador Carlo Ancelotti. Chega mais, Escobar! Mister, o que aconteceu naqueles primeiros... Primeiro, a sua impressão sobre o jogo como um todo. E o que aconteceu naqueles primeiros minutos do primeiro tempo, que o jogo foi totalmente diferente do restante do jogo, né? Sim, eu acho que não começamos bem o jogo, a equipe estava um pouco preocupada, perdimos muito duelo, muitas bolas. Creo que a primeira parte não foi boa, melhorou na segunda parte. Para o partido difícil, porque o Marrocos é uma boa equipe. A questão tática, o que foi mais importante no jogo de hoje para as dificuldades que o Brasil teve? Tática, parte física, ansiedade da estreia? Um pouco de ansiedade, eu acho que sim. Na primeira parte, eles saíam da pressão, faziam feito transições perigosas, podíamos ter mais controle. Percebo que você não ficou muito satisfeito com o resultado, né? Satisfeito, sim. Se esperava começar melhor, mas pode passar, porque o Marrocos é uma muito boa equipe e agora mirar no próximo jogo. Boa sorte nas próximas. Ancelotti. Muito bem, Ancelotti esperava começar melhor. E o senhor, Paulo Nunes, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, André, Felipes, né? Professor, eu também esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado? Assustado. E eu não falo nem de classificação, hein? Eu sei que o Brasil vai classificar, a gente tem um segundo, tem um terceiro, a gente tem um segundo jogo agora mais tranquilo. Agora, a gente precisa melhorar muito. Se a gente pensar lá na frente, a gente precisa evoluir muito em todos os setores. E não gostei da escalação. Vou começar por aí. Já debatemos. Felipão, boa noite. Prazer tê-lo aqui em mais uma edição do Seleção Copa. Paulo Nunes ficou assustado. Como você define o seu sentimento depois da estreia, Felipão? Eu não fiquei assustado totalmente. Acho que algumas definições surgiram para o Ancelotti. Felipe Melo, bem-vindo à Seleção... Olha a cara de bravo do Felipe Melo. Bem-vindo à Seleção Copa, Felipe. Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Fui um dos caras que antes de começar a Copa do Mundo tinha muita esperança de que... Ainda tem esperança de que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo ao ponto de trazer o Hexa para nós, né? Assim, mas hoje foi realmente muito abaixo daquilo que eu imaginava. Felipe Brizola conversa com o centroavante Igor Thiago em Nova Jersey. Felipe Brizola, chega mais aqui para a Seleção. Alex Escobar conversa com o Igor Thiago. Chega mais, Escobar. Estou com o Igor Thiago aqui. O professor Ancelotti passou aqui meio insatisfeito, meio chateado com o resultado, não sei também se com o rendimento. Eu queria saber a tua impressão. E o que aconteceu naqueles primeiros minutos, Igor? Que o Brasil teve muita dificuldade, mas ainda também aquela chance no primeiro tempo que a bola passou. Se tivesse cabelo, de repente fazia o gol, né? Talvez sim. Assim, eu acho que faz parte assim, pelo resultado. Acho que a gente veio aqui para buscar a vitória. A gente também tem que entender também que a gente jogou com uma equipe difícil que é o Marrocos. Agora é levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo. Faz parte. Agora, como eu falei, seguir para o próximo jogo. A ansiedade atrapalhou da estreia? Eu acho que eu posso dizer assim que sim, né? Porque todo mundo aqui, a maioria está na primeira Copa, mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm botado a gente na direção certa, então eu acho que no final tudo vai dar certo. Um detalhe tático que é importante para o centroavante, o que a gente observou no primeiro tempo, o Brasil foi fazer a primeira tentativa de jogada pelo lado direito aos 38 minutos do primeiro tempo.
isso atrapalha também um pouco o trabalho do centroavante que está ali esperando bola dos dois lados e tal. Eu queria que você falasse sobre que depois foi consertado com o Rafinha indo lá para o lado direito, né? Isso aí também dificultou, Igor? Não. Acho que a ideia foi bem clara daquilo que o professor pediu para a gente fazer dentro de campo. A gente tentou o nosso melhor ali dentro. Acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente. Gente boa, que você aproveite as próximas oportunidades. Sucesso para você aí, tá bom? Volto com vocês. Obrigado, Escobar. Foi vou chamar de novidade porque ele começou um jogo de titular com o Ancelotti antes da Copa, o último amistoso contra o Egito. E você disse que não gostou dessa novidade na escalação? Não gostei porque o jogo anterior ele teve a oportunidade, né, teve condição de se mostrar o centroavante, aquele centroavante que eu pedi dentro da área, e não foi bem. E é uma questão, quando você não vai bem, você tem que se movimentar, tem que movimentar o time. E eu imaginei que fosse com o Matheus Cunha. Tanto que no segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou. Não chegou nem perto de ser a seleção brasileira, mas melhorou, André. Já a gente debate a escalação inicial e as alterações, as 5 que o Ancelotti fez. Entre elas, Luiz Henrique, que conversa agora com meu amigo Alex Escobar. Conta pra gente, Escobar. Tô com um cara que é esse cara capaz de, no jogo enrolado, fazer uma jogada individual, destrancar uma defesa com um drible, com um contra um bom pra caramba, Luiz Henrique. O Denilson estava falando ainda há pouco que você pode ser, inclusive, titular para o próximo jogo, em jogos difíceis, assim, por essa sua característica. Como é que você se sentiu, cara? A estreia passou. Tira um peso, né? Sim, estava um pouco ansioso ali, mas depois que eu entrei na partida, dei o primeiro toque ali, o primeiro passe, já me senti mais à vontade. E é isso, quando eu entro na partida ou quando eu estou de titular, eu quero entregar o meu amor, a minha alegria dentro de campo, os meus dribles, o meu espaço ali para ajudar a nossa equipe sempre sair vitoriosa. Hoje não conseguimos, empatamos, foi importante não perder o primeiro jogo. Claro que a gente queria sair vencendo, mas não deu. A equipe do Marrocos também, temos que dar o parabéns para eles, que eles têm uma boa equipe também. Mas o mais importante é que a gente não saiu derrotado da partida de hoje. Agora vamos dar o segmento para a próxima partida. Para cima do Haiti, então, e a gente consiga... Para o alto e avante agora, Luiz. Isso aí, vamos. Valeu. Obrigado. Com vocês. Obrigado, Escobar. O regulamento é o seguinte: para passar em primeiro, o Brasil vai ter que fazer saldo, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia. Imagino que Marrocos também seja muito favorito contra a Escócia, né? E é fazer saldo. Confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, foi empate. Então a liderança tem tudo para ser decidida nesse grupo agora pelo saldo de gols, depois pelo Gols Pro, até número de cartões e por fim ranking da FIFA são critérios de desempate, porque a gente tem que começar a ficar ligado agora na briga pela primeira colocação. O Igor Thiago foi uma novidade hoje porque as apurações dos setoristas vinham com outra formação, mas se você acompanha o Seleção Copa desde a primeira edição, viu que no sábado passado, depois do amistoso com o Egito, o Filipão disse o seguinte, mais ou menos, Felipe: pelo que eu sei da cabeça do Carlos, pelo que eu conheço, o Igor Thiago começa a Copa, e começou mesmo. Você já projetava o Igor Thiago começando a Copa, Felipe? Mais ou menos por aquilo que, como técnico, eu passei muito tempo e vi. E pelas colocações do Igor Thiago, pela forma como o Igor Thiago tinha se entregue aos jogos anteriores. Eu achei que o Ancelotti iria colocar o Igor Thiago, mas nós recebemos algumas informações que não seria o Igor Thiago. Assim, você estava à frente das informações, só na sua observação. Não. Acho que o Filipão sabe um pouquinho desse negócio de escalar a seleção brasileira. Antes. Mas a gente vai ouvir agora um cara que jogou bem hoje. Hakimi jogou quanto pra você? Muito. Para mim, um dos melhores em campo. Também achei. Vamos ouvir o lateral direito do Marrocos agora aqui no Seleção Copa. Excelente jogo, muito do que se orgulhar, muito do que aprender. Quais foram os detalhes que você vai focar a partir de agora? Sim, não foi fácil, como nós sempre falamos, jogamos contra uma equipe muito difícil, um dos favoritos do torneio. Eu acho que a gente foi um empate, mas ainda temos que melhorar e crescer a cada jogo. E é isso que nós vamos focar agora, recuperar e focar no próximo jogo. Qual é a sua mensagem para a sua seleção como capitão? Simplesmente continuar.
Fizemos uma boa partida, temos que manter as coisas positivas, vamos aprender com os erros que fizemos, com certeza, mas vamos continuar. Temos ainda 2 jogos pela frente para continuar no torneio, isso é o que mais importa. Hakimi, lateral direito, Mazraoui, lateral esquerdo, o jovem Boadi, de 18 anos, número 6, dominou o meio-campo, o Saibari, o atacante, que fez um belíssimo gol. A gente teve Vinícius Júnior, mas eles tiveram muito mais que a gente hoje, hein, Felipe? Esse menino número 6, Boadi, jogador do Lille da França, tem apenas 18 anos de idade e ele dominou o meio-campo. Eu amo muito, tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas também tem o Marrocos, que é um bom time, também, mas agora tem o saldo de gol. Assim, tinha que ganhar o primeiro jogo, tinha que performar. Pode até ser que não vença, mas tem que performar. O Brasil foi muito abaixo hoje. O empate está de ótimo tamanho para a seleção brasileira. De ótimo tamanho para a seleção brasileira. Então, assim, principalmente para um torcedor como eu, no caso como torcedor mesmo, que esperava muito mais, Brasil muito abaixo e tem que melhorar muito, não para ganhar o Haiti, com todo respeito ao Haiti, porque é obrigação do Brasil vencer o Haiti, mas já na próxima fase o Brasil tem que fazer muito mais, porque senão corre risco. Eu acho que o sentimento geral, né, não falo em nome de vocês que nos assistem no Brasil e pelo mundo, evidentemente, mas me parece que o sentimento geral é de que a gente saiu no lucro mesmo com esse empate, né? Mas Saímos, né? Saiu no lucro. O primeiro tempo, vou falar sobre um pouquinho do Marrocos. Se o Marrocos quisesse mais, se não enfeitasse tanto... Teve um pouquinho de soberba, Marrocos no primeiro tempo? Eu acho que essa palavra é até meio forte, mas assim, enfeitou demais, queria entrar dentro da área da seleção brasileira toda hora, com toque de bola, alguns momentos poderia finalizar. A seleção brasileira no primeiro tempo foi irreconhecível, André. Irreconhecível. Ô, Paulo, você falou uma hora que o Marrocos chegou tocando a bola de um lado pro outro, umas 2, 3 vezes seguida, e eles não finalizaram, você falou, daqui a pouco o Brasil vai empatar. Exato. E logo em seguida, né? O Brasil empatou. Logo em seguida. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu caminhei bastante hoje por Nova York, vi a entrevista do Hakimi ontem. Cruzei com vários torcedores marroquinos dizendo pra mim, vai ser 4-1, 3-0 Marrocos. Eu falei, cara, eles estão com a cabeça que eles foram semifinalistas, melhores que a gente, mas estão esquecendo que é o Brasil, não estão respeitando o Brasil. Veio o jogo e eles tinham razão, não tiveram respeito nenhum com a gente no primeiro tempo, dominaram. E quando a gente vê que 4 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini Júnior... Você esqueceu do Brahim Dias também, hein? Brahim Dias, então São 5. 5 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini bem. Não é que eles tenham mais talentos individuais, o time deles como equipe é melhor que a nossa hoje, Felipe. O time deles se aproximava para jogar. Quando alguém recebia a bola, passava a bola e ia buscar essa bola no pé do companheiro. Recebia a bola, passava o outro companheiro, ia buscar essa bola. E nós dávamos ao nosso companheiro e ficávamos numa situação de não auxílio. Ou seja, individualmente nós tivemos alguma superação, ótimo, mas coletivamente eles foram muito bem. O professor falava durante, conforme ia passando o jogo, nós estávamos conversando em off, e o professor falou, no individual, nós tivemos o Vinícius Júnior, que fez total diferença para o Brasil. O melhor em campo, com certa diferença. Agora o coletivo, Marrocos foi muito melhor. Até a organização defensiva, que eu tanto falava da seleção brasileira, né? Principalmente no jogo contra o Egito, a seleção forte também, para defender, o time muito organizado, hoje não se viu essa organização. Exato. Então, assim, tem que melhorar bastante. Agora, o Ancelotti, para mim, é um dos maiores treinadores da história, isso, agora, também não pode passar pano. Para mim, começou com os 11 iniciais equivocado. Para mim, Ibanhas não poderia de forma alguma começar o jogo como titular, tanto que depois ele sai e melhora muito a seleção brasileira. Exato. E não estou falando que é muito bom jogador, mas não é lateral. Coitado, o primeiro jogo de Copa do Mundo, colocar um cara que é zagueiro, que não tem nem cacuete para jogar de lateral. Mas é o que tem lá, tem ele, o Danilo, ou eventualmente o Ederson. Exatamente, que então pode assim, fazer ali. Não se comportou e depois ele tentou fazer uma mudança ou outra, que aí entra realmente o grande treinador que ele é. Mas não gostei do início e, infelizmente, não é passivo de crítica, precisa ser criticado. E tem uma questão que isso me chamou a atenção.
E eu sempre pontuava aqui que, para mim, o meio campo da seleção brasileira estava esvaziado, né? Então, com a entrada do Paquetá, isso o quê? Preenche mais o meio campo, você faz uma marcação mais forte, que não aconteceu. E não aconteceu por 2 razões. Primeiro, porque o time espaçado, longe um do outro. E segundo, porque o Casemiro hoje foi muito abaixo. O Casemiro hoje fez uma das piores partidas, para mim, desse ciclo que ele voltou a jogar. Ele aí dificultou para o Bruno Guimarães, dificultou até para o próprio Paquetá, que foi se encontrar um pouquinho mais na frente quando o Fabinho entra na partida. Você acha que o Casemiro saiu no segundo tempo por dificuldades só porque ele tinha cartão? Não. Ou porque ele estava jogando mal? Eu já vi vários jogadores com cartão amarelo, mas quando estão bem, estão seguros, o treinador deixa. Ele, acho que é a soma. Ele não estava bem. Eu creio que é a soma. Ele não estava bem, de fato, estava muito mal posicionado. Inclusive o gol de Marrocos, quando faz 1-0, para mim ele tem uma boa parcela de culpa ali. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, em termos de... Pode falar, professor. Mas, Felipe, eu culpo mais os 2 zagueiros que estavam em posições sem cobrir a bola pelo meio. Os 2 estavam espaçados, como diz Paulo. Aqui o Paulo Nunes. Estavam um de um lado, um do outro. Muito abertos, né, muito abertos, enquanto que normalmente se faz o quê? Como zagueiro, eu te falo, se tiver... Se esperasse tão pouco na primeira meia hora, eu acho que, para mim, essa é a questão. Se a gente pegar todo o resto do jogo, para mim está absolutamente dentro do que eu imaginava e do que eu esperava. A primeira meia hora foi muito decepcionante. Eu imaginava um jogo equilibrado, imaginava um jogo disputado, não acho que o empate seja um resultado terrível, até porque a gente está falando de uma Copa do Mundo cujo regulamento é aquilo, né? Quer dizer, te permite avançar, mesmo indo muito mal. O empate hoje classificou o Brasil. Empatar com o Marrocos não é ir muito mal. Agora, o Brasil foi muito mal na primeira meia hora. E eu fiquei surpreso porque eu acho que, sim, se você pega as convocações das 2 seleções, você vai ver que os brasileiros, quase todos, jogam no mais alto nível do futebol mundial, né? Em grandes clubes, em grandes campeonatos, acostumados a jogos grandes, enquanto no Marrocos a gente tem 3, 4, 5 jogadores nessa condição, mas de resto você vai ver caras em ligas menores ou em times menores. E a minha impressão, para o começo do jogo, mesmo se tratando de uma seleção brasileira que repete em boa parte o elenco da Copa passada, é que o Brasil tremeu. Estava tremendo um pouco ali. O nervosismo foi muito grande. Estava tenso. Então eu atribuo muito ao nervosismo do Brasil também no começo do jogo, né? Os mais de 30 passes errados na primeira etapa não são normais, muitos erros técnicos. Eu acho que a gente tem questões táticas para discutir também. Falamos tanto do terceiro homem no meio-campo. E parecia que não tinha terceiro homem nenhum no meio-campo. Essa questão do meio-campo precisar ser populado. Foi, né, populado, você acabou colocando mais um jogador ali, mas o próprio gol de Marrocos mostra que essa marcação foi muito frouxa. Eu não vou entrar nas individualidades, acho que a gente vai discutir bastante as individualidades aqui, mas de maneira geral, eu acho muito decepcionante a questão psicológica no início da partida, na primeira meia hora, até o gol do Vini, praticamente, que chamou a responsabilidade para si naquele momento, porque ninguém estava tendo coragem de fazer isso. E essa questão tática de que, no fim das contas, a marcação que a gente achou que ia ser encorpada com a entrada de um meio-campista e a saída de um atacante, não foi o que se viu na primeira etapa, né? Eu acho que depois do gol do Vini, o jogo foi absolutamente equilibrado. Esperava até que o Brasil produzisse muito a partir do momento em que o Ancelotti faz as mudanças, que eu acho que deveriam ter sido feitas mesmo, no momento em que ele deixa o time mais ofensivo, vamos dizer assim, pelo menos na teoria. Tudo bem, você pode achar que podia entrar o Endrick, não o Matheus Cunha, é uma outra história. Pedidos por Endrick aqui no chat. Eu entendo os pedidos por Endrick por tudo que ele vem fazendo. Agora, do ponto de vista tático, me parece que as mudanças elas foram boas. Ainda assim, não é que o Brasil tenha produzido um caminhão de oportunidades a partir do momento que essas mudanças aconteceram. Eu não acho, sinceramente, o resultado terrível e acho até um resultado normal se a gente lembrar que Marrocos foi semifinalista da última Copa do Mundo. Sim. Mas, Eugênio, como disse o Jean aqui, os primeiros 30 minutos, né? A gente estava até brincando na redação, né? 30 minutos de Paraguai da seleção brasileira, hein, Eugênio? Tudo bem? É isso. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. 30 minutos muito ruins,
especialmente nos primeiros 15, quando o Marrocos subiu um pouco mais a marcação. Eu, ao longo dessa semana, pontuei algumas vezes que o Brasil tinha muita dificuldade na construção a partir da linha básica de defesa, com o goleiro ali. O Brasil não conseguiu. No próprio jogo com o Egito, o Brasil recorreu muito à ligação direta do Alisson. Hoje ele começou a insistir um pouco nisso. Eu até imaginei de início que a escalação do Igor Thiago era justamente por isso, pelo fato de o Ancelotti saber que o Brasil tem muita dificuldade na construção. Ainda tem. Talvez evolua. Sim. Né? Na construção por baixo. Então você coloca lá um centroavante grandalhão para fazer a ligação direta, ele tentar ali ganhar no alto, pelo menos conquistar uma segunda bola para a seleção brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. O time começou muito mal. A expectativa é a mãe da frustração. Eu, da minha parte, não tinha expectativa boa com relação à atuação do Brasil. Pontuei isso essa semana várias vezes e algumas vezes fui criticado de estar torcendo contra. E não. É o fato de que é óbvio que o Brasil está no início de trabalho. Hoje foi o jogo 0, ou jogo 1, melhor dizendo, do Ancelotti, porque o que ele fez até o último amistoso foi observar, testar formações, observar jogadores. Até a última data FIFA ele tinha convocado jogadores que nunca tinha chamado antes. Ele foi testando. Hoje chegou bem, hoje é a Vera, não tem mais como testar. Ele foi no que ele acreditava para esse jogo, que eu acho que vai ser diferente do que ele vai acreditar para o próximo jogo. Acho que teremos muitas modificações. Mas o fato é que o time, depois do gol do Vini, deu uma acalmada, sim. E por que você erra muito? E porque o erro vai gerando cada vez mais insegurança, instabilidade, nervosismo? Porque você não está pronto. O Brasil, obviamente, vou falar de novo que eu falei a semana inteira, não é um time pronto para a Copa. Eu espero que ele vá evoluindo e, quem sabe, chegando à fase final, à grande decisão, ele possa melhorar e alcançar um desempenho melhor. Mas hoje o Brasil era, obviamente, um time coletivamente muito frágil. E o gol, que contou muito com a capacidade individual do Vini, deu uma acalmada, acho que deu uma assustada também em Marrocos, e o time se acerta na virada do primeiro para o segundo tempo. Termina o primeiro tempo bem até. E aí a gente estava junto na Calçade, depois ele vai entrar também nessas questões. O Ancelotti consegue, do primeiro para o segundo tempo, dar uma organizada no time. Isso aí. Agora, acho que o Paquetá jogou mal. Jogou. Bem mal. Mas tem duas coisas a serem observadas. O Jean falava assim, você esperava que, de repente, o Brasil produzisse mais a partir do momento que colocou mais um atacante. Porque ele saiu do esquema com 3 meio-campistas e passou ao 4-2-4. A partir dali, o Brasil, até então, 61 minutos, tinha 57% da posse de bola. Nesse período, após a saída do Paquetá, que não é exatamente o Paquetá, ao perder um jogador de meio de campo, o Brasil teve 41% e passou a maior parte da posse de bola para o time de Marrocos, que foi o que a gente viu na reta final do jogo. Não que o Brasil tenha deixado de eventualmente chegar, mas chegava mais vezes em jogadas de transição do que exatamente por ter a bola. A boa notícia é que, nesse momento, o Brasil conseguiu bloquear bem a sua defesa e, quando o Marrocos teve mais posse de bola, ele teve dificuldade para criar. Teve um chute no finalzinho do jogo que o Alisson defendeu e mais nada nem disso. Então, assim, começou mal, foi evoluindo, o segundo tempo foi melhor e eu espero que no próximo jogo vá um pouquinho melhor, no outro que vá um pouinho melhor. O próximo jogo é contra o Haiti. Contra o Haiti. Tem que ir bem melhor. Sim, porque também tivemos contra hoje o adversário mais difícil da fase de grupos. O sorteio não beneficiou o Brasil. Essa, né, Eugênio? E essas foram as avaliações e comentários da mídia esportiva após o empate da seleção brasileira. Ao meu ver, eu acho que nós fomos surpreendidos. Eu imaginei que a seleção ela teria dificuldades, mas não tanto quanto teve. Nós fomos surpreendidos que o adversário realmente não tomou conhecimento da seleção brasileira. Fez uma boa partida, jogou com confiança, com autoridade e realmente, no quesito tático, a seleção de Marrocos é muito mais organizada que a nossa. Então eles têm um entendimento e uma leitura de jogo de movimentação muito superior ao que a seleção brasileira entregou nessa partida. Então, no nível técnico, provavelmente nós somos muito melhores que eles. Mas no tático, na organização do jogo, nas ideias de criação de jogada, faltou muito, né, para a seleção conseguir ser esse time, né, que conseguisse ser decisivo, né, vencer a partida com mais facilidade. Temos jogadores de nível mundial, assim como eles também têm. Porém,
nós temos jogadores na linha de frente que são mais decisivos, mas que não mostraram isso em campo. Então eu acho que ficou claro ali algumas lacunas que nosso time tem e que a Ancelotti vai precisar estancar, né? Seria ali o Casemiro não atuou muito bem, né? O Paquetá ficou meio sem posição ali jogando pela direita. O Rafinha não conseguiu mostrar o seu futebol. E as notícias boas são o Vinícius Júnior e a dupla de zaga, que são 2 bons zagueiros. E Vinícius Júnior na ponta esquerda, mas os demais não conseguiram entregar o que a gente esperava. Então, sabemos que a seleção ela pode conseguir se classificar tranquilamente, mas quando enfrentar novamente um adversário forte como foi o Marrocos, a gente pode ter dificuldades e acabar aí encerrando a nossa trajetória na Copa do Mundo mais cedo. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Esse resultado é um resultado que é plausível para a seleção se tratando de uma estreia de um adversário difícil, ou é um jogo já para a gente criar um alerta e tentar entender que talvez essa seleção ela ainda não esteja pronta para ser campeã? Aí deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.